Estamos no SBC Summit de Lisboa com o Bernardo Neves, que é secretário-geral da Associação dos Operadores de Jogos em Portugal. Bernardo, o que a APAJO pode contribuir com informações para o mercado regulado brasileiro que começa a operar efetivamente a partir de janeiro de 2025? Gil, muito obrigado. A APAJO, na verdade, até já falou com as autoridades brasileiras na fase pré-legislativa para tentar contribuir. Eu diria que o caso português contribui da mesma forma que qualquer outro mercado licenciado. O que é que são as coisas principais que vemos? É fundamental a permissão de publicidade aos operadores, porque isso é a forma mais fácil do consumidor identificar quem é o operador regulado versus o não regulado, porque os mídias muitas vezes fazem esse próprio filtro, o consumidor percebe isso. É importantíssimo um combate adequado ao jogo ilegal, nomeadamente através dos métodos de pagamento, dos influencers, dos mídias mais pequenos que são mais facilmente influenciáveis. E isso é um trabalho que percebemos que é de alguma profundidade e de alguma modernidade também. O Brasil parece-me estar a dar sinais muito positivos nessa matéria. É importante prestar atenção a que exista um quadro de flexibilização da evolução do setor, ou seja, à medida que vão sendo encontrados desafios de oferta de produto, desafios operacionais e por aí fora, que o diálogo se mantenha positivo e aberto entre as entidades regulatórias, legislativas e os operadores, para que o mercado possa ir evoluindo de uma forma natural, fazendo aquilo que eu acho que, de uma forma geral, as jurisdições todas querem como principais objetivos de uma regulação, que é, número 1, proteger o consumidor sempre, e, número 2, fazer uma canalização para a economia formal de um setor de atividade que é uma realidade prática há milhares de anos e, portanto, sempre existiu, praticamente desde que o homem tem algum tipo de organização e sempre vai continuar a existir. Portanto, é ótimo que esteja num ambiente formal, regulado, seguro para o consumidor. O início de um mercado regulado causa necessidades de mudanças já imediatas? Como é que você avalia isso? É assim, o início do mercado regulado, na minha experiência, eu lancei o primeiro operador licenciado em Portugal. É um momento emocionante para o setor e eu diria para toda a gente que participou, também vai ser para o novo regulador brasileiro, para o legislador e por aí fora. É um momento em que acontecem muitas coisas atípicas, ou seja, ao longo dos meses e dos anos, a quantidade de jogadores que se registam e começam a jogar é mais ou menos estável, pode ter subidas com algumas décimas percentuais para aqui ou para ali. Nos primeiros dias é um vendaval de pessoas a entrar nesses operadores. Vão haver desafios, se calhar os sites vão ter uma performance inferior, vão estar em baixo, talvez temporariamente por causa desses desafios, e aos poucos vai haver aquele habitual confronto com a realidade que existe em qualquer novidade. Portanto, os operadores vão conhecer o que é que efetivamente acontece no cumprimento das regras que foram estabelecidas, o regulador vai ver o que é que efetivamente acontece na sua supervisão e, portanto, é bom que exista uma reavaliação, eu diria, relativamente cedo, mesmo que seja high level, para perceber o que é que se vai fazer a seguir. Eu diria que ao fim dos primeiros 6 meses, se calhar é bom olhar-se um bocadinho para como é que as coisas acontecem e se há algumas coisas que se podem afinar rapidamente, ao fim do primeiro ano seguramente, e depois, a partir daí, as coisas vão estabilizando. Bom, no Brasil, 120 empresas já se apresentaram ao Ministério da Fazenda para iniciar a operação regulada. Você avalia que isso é um número, pelo que conhece do mercado brasileiro, é um número adequado para o país? Acredita que pode haver um aumento das apresentações de novas licenças? É assim, eu não conheço em profundidade o mercado brasileiro. Aquilo que já ouvi dizer é que vai haver um processo de depuração desses 120 candidatos a partir do momento em que é preciso pagar a licença. E, portanto, logo aí, se calhar, o número vai crescer. O mercado brasileiro tem uma escala que não é de todo comparável ao mercado português. Portanto, 120 parece um número elevado à partida. Há jurisdições menores em termos de população do que o Brasil que têm mais ou menos esse número de operadores ou superior. Portanto, eu diria que o mercado brasileiro é capaz de conseguir acomodar esse número de operadores, mas parece-me natural que ao longo do tempo existam muitos ou poucos, vai haver um processo de semi-concentração, chamemos-lhe assim, e vão haver um grupo que lidera a preferência dos utilizadores e depois muitos outros que terão uma presença que pode ser pequena, mas lucrativa, e outros que se calhar vão só estar à espera de uma oportunidade para talvez poderem ganhar mais espaço. Agora, eu volto a dizer, o mercado brasileiro é muito diferente do português. O português tem várias tendências muito marcadas e o brasileiro é muito mais, eu diria, diversificado do ponto de vista de preferências dos consumidores. Em Portugal não há nenhuma iniciativa, por exemplo, como de clubes a terem marcas diretamente associadas a si próprios do ponto de vista do jogo online. Grandes players globais já se apresentaram
para operar no mercado brasileiro. É uma tendência mundial. Você vê operadores que já estão no Brasil, em Portugal querendo operar no Brasil? Sem dúvida. Portanto, durante as fases iniciais de expansão do jogo online, muitos dos grupos grandes mesmo, muitas vezes olhavam para o licenciamento e iam avaliando para que país é que queriam ir. E à medida que o mapa mundial foi sendo preenchido por jurisdições reguladas, aquilo que é a evolução normal é ir escolhendo aos poucos quais são as regulações que nos parecem mais interessantes para participar. Há alguns associados da APAS que já pediram licença, que até já têm algum peso, eu diria, naquela fase inicial pré-licenciada do Brasil, já autorizada, mas pré-regulada, e eu acho que vai ser natural que as coisas aconteçam nos dois sentidos. Portanto, já ouvi falar aqui durante a SBC de interesse de players brasileiros que nem sequer vêm diretamente do jogo online, mas que olharam para o mercado agora e pensaram, bem, se vamos fazer Brasil, se calhar também é interessante olhar para Portugal, e há seguramente players internacionais e se calhar portugueses que olham também para o mercado brasileiro com bastante interesse. Ou seja, você vê então o mercado brasileiro como caminhando para ser um dos principais mercados do mundo? Eu acho que é bastante possível. Qual é a sua expectativa com relação a isso e em quanto tempo? Eu acho que vai depender um bocadinho do que é que vai acontecer com a realidade prática, não é? Em termos de população, de interesse no jogo, de fator novidade, eu já ouvi algumas estatísticas, mas de fontes que eu não citaria, a porem o Brasil já como mercado com potencial maior para, sei lá, no prazo de 12 meses, 18 meses, ter um dos papéis de liderança a nível internacional. Agora nós vamos descobrir a realidade prática, vamos perceber se efetivamente a regulamentação vai funcionar, se as regras foram postas em práticas e aquilo que é a resposta dos operadores vai dar uma boa experiência ao utilizador e, portanto, absorver essa procura, que é um dos principais desafios dos mercados regulados. Os jogadores têm tendência a jogar seja como for, vão escolher ou não os operadores regulados, dependendo da oferta ser efetivamente boa, da experiência ser boa e também, como é lógico, de haver um bom papel das autoridades de informação pública sobre o que é que são os operadores regulados e do combate aos ilegais. O Brasil tem trabalhado muito, os operadores brasileiros têm trabalhado muito a questão de mostrar a questão da responsabilidade, do jogo responsável, do jogo como entretenimento. Esse é o caminho para estabilizar de maneira adequada e socialmente aceita da atividade? Gil, eu acho que isso é uma pedra de toque fundamental. Portanto, o setor, em muitas jurisdições, olhou para estas matérias e já existiam boas bases em muitos países e pensou, temos uma base adequada, nós agora com calma vamos olhar como é que podemos projetar a proteção futura do consumidor. E acho que em alguns casos, se calhar, esperaram demasiado e expuseram-se a algumas fações políticas tomarem iniciativas muitas vezes desinformadas sobre o que é que achavam melhor para proteger o consumidor. Muitas vezes as intenções eram boas, as soluções é que eram más. E, portanto, o setor, com o conhecimento que tem factual sobre como é que as operações funcionam, como é que os jogadores jogam, quais são os indicadores mais regulares e mais atípicos, eu acho que claramente devem tomar a dianteira sobre o que é o jogo responsável hoje e sobre o que é que vai ser o jogo responsável amanhã. Como combater o influencer irresponsável, que não sabe o que está falando, e como educar o influencer adequadamente para mostrar como uma atividade de lazer e entretenimento? Sem dúvida com a informação. Portanto, acho que é importantíssimo que os operadores, que o setor público também brasileiro aborde o setor do marketing de influência e lhes preste toda a informação. Em Portugal, à medida que a APAS ia combatendo os influencers, nós recebíamos muitas comunicações, umas anónimas, outras não tanto, de influencers a dizer, olhem, eu tenho que declarar que eu comuniquei a operadores ilegais, mas era por desconhecimento, eu não sabia. Influencers que a APAS nem tinha conhecimento, portanto não foi por serem abordados. Portanto, é importantíssimo que haja campanhas de sensibilização alargadas, que os operadores licenciados, que vão ter provavelmente uma relação comercial muito estreita com vários influencers, façam essa pedagogia, que provavelmente façam campanhas que os próprios influencers tenham a responsabilidade de propagar, eu diria de forma gratuita, porque também está no interesse deles influenciar os seus pares para terem comportamentos adequados, porque aquilo que se vê noutros países é que de vez em quando é proibido o marketing de influência para o jogo online, ponto. Porque pensam, bom, vai ser difícil discriminar quem é que está a ter comportamento correto e incorreto, vamos proibir todos. Portanto, acho que todos os que estão envolvidos, a vertente estatal, os operadores, os próprios influencers que têm uma relação positiva com o jogo licenciado, devem tomar a dianteira, informar não só as suas audiências, como os seus colegas, porque aquilo que sabemos é que eles seguem também muito uns aos outros, se imitam muito uns aos outros.
E também, em alguns casos, eu não vou promover isso de uma forma oficial, mas eu acho que em alguns casos a exposição dos seus colegas é talvez também um mecanismo adequado, desde que seja, eu diria, de uma forma construtiva, ou seja, sempre se calhar abordando-os primeiro para dizer, repara, percebes que estás a comunicar um operador ilegal e dando uma oportunidade ao outro de caminhar num sentido mais positivo. Mas há casos em que isso é impossível, porque atenção, o sistema de incentivos favorece muito quem comunica operadores ilegais se tivermos uma lógica de curto prazo, ou seja, os ilegais pagam mais. E muitas vezes, e isto é uma coisa que as autoridades portuguesas têm que ter, brasileiras têm que ter muita atenção, muitas vezes pagam mais porque eles tocam em públicos que os licenciados não podem cobrir. Tocam em jogadores que têm problemas de jogo e que já estão auto-excluídos dentro do mercado regulado, tocam em menores que, ao serem identificados na sua inscrição, não lhes é permitido jogar e, portanto, é duplamente pernicioso. Não só estão a beneficiar de um setor onde não deviam estar a participar porque não têm uma licença para o fazer, como estão à procura dos públicos que não deviam estar sequer a jogar. E a propósito, e para encerrar, a Pajo ela abrange apenas os operadores regulados e licenciados, e quantos são os associados? Portanto, a APAJ representa 8 operadores licenciados em Portugal, portanto, só representamos operadores que têm uma licença portuguesa para operar. Portanto, é o nosso espaço, é aquilo que sentimos que é relevante representar. Haverá outras associações para representar outros interesses, mas este é o nosso. Nós representamos, portanto, como eu disse, 8 operadores, mas representamos a vasta maioria do negócio, portanto, seguramente acima de 80%, eventualmente mais do que isso. Carlos Moreira, muito obrigado. Gil, obrigado. Sucesso no mercado regulado português e espero contribuições de vocês para o nosso futuro mercado regulado no Brasil. E muita sorte ao arranque do mercado regulado no Brasil, aos operadores, ao regulador e a todos os envolvidos.